Olá, boa noite para você. Começa agora mais um Ponto e Contraponto. Passadas as eleições municipais, o Ponto e Contraponto faz hoje um balanço sobre os resultados no estado de Alagoas. E para nos ajudar a entender esse novo cenário político, eu recebo aqui no estúdio o cientista político Gabriel Sete. Gabriel, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, estamos aí. Muito prazer aí para falar um pouquinho sobre a política alagoana, a política de Maceió. Muito bem. Gabriel, para a gente começar o nosso bate-papo, como é que você avalia o resultado das eleições este ano no estado de Alagoas? Eu acho que assim, como no país todo, a eleição correu de certa forma de uma maneira tranquila, né? Houve, eu acho que uma participação bastante intensa das pessoas, né? Então, o cidadão alagoano, ele gosta de votar, ele gosta de participar da política, né? Ele quer interferir ali nos políticos, nas pessoas que vão representar eles nos próximos 4 anos, né? Então, foi um movimento democrático bem importante que a gente passou agora nesse último tempo. Você acha que o que chama a atenção é a quantidade de prefeitos que foram reeleitos, tanto Câmara de Vereadores quanto de prefeituras? É interessante, porque o fenômeno da reeleição, ele serve muitas vezes como um termômetro, né, para o administrador, para o prefeito, né, e para os vereadores. Então, nessas eleições, a gente teve muitos casos de reeleição, né? Então, isso quer dizer também que os prefeitos tiveram uma boa aprovação, que trabalharam bem. Então, que os que foram reeleitos, né, que os eleitores realmente gostaram do trabalho, né? Isso é um sinal, né? Eu vou pedir para o pessoal da produção soltar para a gente essa cartela que mostra a quantidade de prefeitos eleitos em Alagoas por partido. A gente nota, né, um número altíssimo de prefeitos do MDB, 65 prefeitos, que é do partido, né, do governador Paulo Dantas. Exatamente, Estela. Eu acho que a gente, assim, o primeiro dado que chama atenção é isso, essa predominância aí, né, esse destaque aí do MDB como um partido já tradicionalmente que tem esse destaque em Alagoas, né? Então, tanto o governador Paulo Dantas quanto o agora ministro, né, e ex-governador Renan Filho também, né, que tem uma influência muito grande dos prefeitos em Alagoas do partido. E também partidos assim considerados mais ao centro, né, como o MDB e o PP também são partidos que se destacaram por aí, né? Já o partido, né, dos Lira, o PP, 27 prefeitos. Exato. Assim, menos da metade do MDB, mas também uma presença significativa, Sim. né? E assim, a gente pode ver e pode até dizer, né, que, vamos dizer assim, essa disputa que de certa maneira acontece em nível nacional entre Lira e Calheiros, vamos dizer assim, né, ela meio que se repete aqui em Alagoas, né? Mas com uma vantagem bem interessante aí do partido do MDB, né? Agora, o que chama atenção também é a pouca quantidade, né, de prefeitos do PT, que já foi um grande partido, e PSDB também, com apenas um prefeito cada um, né? Pois é, Estela, isso aí chama realmente atenção. Até porque, assim, se a gente for pegar PT e PSDB, sempre foram grandes coadjuvantes no cenário nacional, né? Nós tivemos aí vários presidentes do PSDB, né? O PT sempre foram partidos, assim, muito fortes em todos os níveis, em todas as esferas, né? E realmente, em Alagoas, tiveram um desempenho muito, muito baixo mesmo. E principalmente aqui no Nordeste, né, que o presidente Lula sempre teve preferência, né? E a gente tem esse resultado. Isso nos coloca até a pensar, né? Porque realmente, tradicionalmente, o Nordeste é um dos colégios eleitorais que ajudou e ajuda sempre o presidente Lula Sim. a se eleger, né? Mas veja, é interessante que às vezes a manifestação em um candidato ou uma liderança de um partido, de uma pessoa carismática como o presidente Lula, não necessariamente transfere isso para um partido como o PT, né? Então é um fenômeno para a gente tentar entender, né? É um fenômeno interessante esse. É uma coisa até a se pensar, né? Exato, exato, né? Porque deveria ter um número maior de prefeituras, né? Mas a gente vê essa preponderância. É claro que também o MDB, em muitos momentos, se alia com o PT, né, em nível nacional. Mas, realmente, uma prefeitura é bem pouco, né? O PSDB também, o PL também, que hoje é um partido de, vamos dizer assim, bastante
protuberância, né? Sim. Com muito pouca representatividade aí nas prefeituras, né? Chama atenção, né? E vamos para a segunda cartela? Vamos nessa. Candidaturas únicas em Alagoas, né? 5 municípios que tiveram apenas um representante, todos reeleitos. Cacimbinhas, Vaval, Vanderlei do MDB, Jaramataia, Ricardo Paranhos do MDB, Satuba, Júnior Tuté do PP, Mar Vermelho, André Almeida do MDB, Branquinha, Neno Freitas do MDB. Temos aí 4 MDBistas, né, do partido de Paulo Dantas. Exatamente, aquela lista aí que a gente já sabe que o MDB teve essa supremacia aqui no estado, né? A tendência natural, candidaturas únicas, né? Então a reeleição já é certa, né? Mas aí nos coloca a pensar um pouco essa questão da reeleição também, que foi muito forte nessa eleição, de uma maneira geral, né? Então a gente teve assim, tanto uma boa aprovação dos gestores atuais... Ou a falta de um candidato que realmente fizesse oposição, né? Exatamente. Talvez até a falta do nascimento mesmo, do surgimento de novas lideranças, né? Porque a gente sabe que a política em Alagoas e no Brasil todo, como um todo, é muito ligada a famílias, sobrenomes e questões tradicionais, né? Sim, é verdade. Não só no Nordeste, como no Brasil todo, né? Acho que o Brasil como um todo, né? Às vezes a pessoa acha assim, no Nordeste é mais ligado a isso, a determinadas famílias. Não, em Minas Gerais, que é a nossa terra natal, também acontece isso. Na minha cidade, lá em Minas, acontece, né? Então, várias isso. Ou seja, é a influência do carisma da tradição, né? Da tradição, do sobrenome, daquela família, né? Então, é muito comum pais elegerem filhos e assim sucessivamente. Vamos ver o cenário agora de votação. Maceió, abstenções 139.726 pessoas, 22% de abstenções. Votos apurados 493.086, votos válidos 455.918, votos nulos 23.583, 4,7% e votos em branco 2,7%. Pouco, acho que foi pouco, né, com relação a votos nulos e branco. Isso mostra que não houve tanto protesto em relação aos candidatos? Isso reforça o que a gente estava falando no começo, quer dizer, as pessoas estão com vontade de participar, né? A eleição municipal é uma eleição que a pessoa sente muita influência dessa eleição na sua própria vida, né? Às vezes uma eleição para deputado federal, para senador, me parece algo um pouco distante da minha realidade, da minha vida. Já o prefeito não, né? A calçada, a pavimentação, né? Você acha que as pessoas se preocupam mais quando a eleição para o município, porque elas estão mais perto dali da realidade delas? Acho que sim, né? Inclusive porque é justamente isso, é um sentimento de que a administração pública está mais perto das pessoas, né? Quando a gente pensa em governo federal, a gente está pensando lá em Brasília, né? Algo um tanto Parece quanto distante, né? Um tanto quanto distante, né? E não só a prefeitura, como o vereador também, que é uma figura, vamos dizer assim, muito popular, né? Às vezes o voto que a gente dá para o vereador é por conhecer certa pessoa, né? Às vezes até algum parente, né, que a gente conhece que está ali naquela proximidade. O que seria, Gabriel, o que seriam as abstenções? Queria que você explicasse para a gente. As abstenções é a taxa de pessoas que não comparecem, né, que não votam. E aí, essa taxa no Brasil, ela sempre é mais ou menos nessa faixa, em torno de 22 mesmo. 20 a 22%. São as pessoas que têm mais idade, que não têm obrigatoriedade ao voto, por exemplo? Exato. As pessoas... No Brasil, o voto ele é obrigatório, porém, não é um obrigatório assim que se a pessoa não votar, é uma sanção tão radical assim. Então, muitas pessoas às vezes não votam simplesmente porque... não gostam de participar, não acham que a política influencia muito nas suas vidas, né? Enfim, uma série de questões que faz com que geralmente a gente tenha essa taxa aí, né? Ou seja, pessoas que não gostam muito de participar ou por algum motivo também foram impedidas, então sempre há essa taxa aí mais ou menos de pessoas que não comparecem, né? Vamos comentar agora, eu vou pedir pessoal lá de cima colocar para mim o resultado dos vereadores em Maceió por partido. Temos aí maioria do PL, partido de JHC, prefeito reeleito, MDB, 4 vereadores, PP, 3, PSB, 2, PT, 1, PV, 1, PDT, 1, Solidariedade, POD, PSD e União, também com um vereador cada partido. Não mudou muita coisa?
A gente continua vendo um pouco o cenário dessa supremacia de dois grandes partidos que têm bastante peso e influência política no Estado, né? Sim. No caso, o PL, que é o partido também do próprio prefeito, né? Então tem aí uma força muito grande aí no Legislativo, né? O MDB com 4, né? Que é um partido do governador, o PP do Lira, né? Com 3, e uma pulverização dos outros, né? Então, assim, um ou outro dos outros partidos. Então, se mantém um pouco o mesmo cenário. Nessa atual legislatura, o JHC já tem a maioria na Câmara, né? Cenário que vai continuar no ano que vem. E isso ajuda na administração da capital? Com certeza, né? Assim, quando há essa, vamos dizer assim, essa sincronia, essa sintonia entre o executivo e o legislativo, para o prefeito é uma coisa bem importante, né? Porque aí ele pode aprovar com mais facilidade seus projetos, né? Pode dar mais velocidade, né? Nas melhorias que ele pretende para a cidade. Então é importante essa sintonia aí entre os dois poderes. E como é que você vê esse aumento na vaga de vereadores que passou de 25 para 27? No Brasil a gente tem um pouco essa desconfiança com essa quantidade excessiva, né, de cargos políticos, né, um número muito grande de políticos, e a gente gostaria de saber assim de produção, né, de produtividade, de produção de leis, de produção de projetos, né. Então assim, em tese poderia ser bom, né, porque a gente está colocando 2 pessoas a mais lá, mas vamos ver se isso realmente tem, né, um reflexo na qualidade das políticas públicas, na qualidade da produção legislativa, né? Então, assim, vamos aguardar um pouco para ver, né? Mais despesa pública, né? Mais assessorias, mais gasto público num país que já é pobre, né? E que corta despesas em várias coisas, né? Então, quando você cria mais 2 cargos assim, é uma responsabilidade muito grande. E dos 27, 10 são novatos. Como é que você vê essa renovação de apenas 10 candidatos? Pois é, uma renovação pequena, né? Não há uma renovação muito grande, né? No Legislativo também tem essa possibilidade de reeleições, né? Em cima de reeleições, né? Como não é o caso como no Executivo, que é só uma reeleição. Então, no Legislativo tem várias reeleições. Então, acontece muito isso. Essa coisa das famílias também, que vão elegendo, né? As pessoas que são seus filhos, seus netos, como tivemos até alguns casos aqui, né? Então, é mais ou menos isso, a importância que o vereador tem, né, na política local. Agora, passando dos vereadores para a prefeitura, na sua opinião, quais são os desafios dessa administração do JHC nesse novo mandato? Eu acho que assim, os desafios são muito grandes, né? Porque Maceió é uma cidade muito grande, né? Então, assim, essas regiões de periferia que precisam de muita atenção, né? Maceió ainda precisa também muito de infraestrutura urbana, né? Então, a gente chegar aqui, às vezes o turista vai chegar, vai lá ver o mercado da produção, não é o mercado da produção que a gente gostaria de ver, né? Então, inclusive, o mercado da produção é um dos temas de campanha de muitos candidatos, né? Essa questão da revitalização lá do mercado da produção, né? A gente teve agora, nessa época de eleição, Maceió estava com muitas obras, né? Estão acontecendo muitas obras, Sim. né? E a então, gente assim, espera que continue, né? Não só porque estava em campanha, né? Exatamente, né? Quer dizer, que essas coisas não aconteçam só em ano eleitoral, né? Porque muitas vezes dá essa impressão, poxa, por que às vezes fica 3 anos aqui, né? Meus filhos pegaram dengue esses dias para trás aí por questão de falta de infraestrutura, né? Por falta de uma série de coisas, né? Então, assim, o desafio é muito grande, né? Não é governar só para redes sociais, né? Não é só likes ou engajamento, mas eu acho que vamos dizer assim, suar a camisa mesmo, né? Ver o que a população que realmente mais precisa, né? E cuidar da população, né? Cuidar das pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio do prefeito. Com certeza. E como é que o cidadão, na sua opinião, pode contribuir ativamente com as questões políticas do nosso município, né? Uma dica aí para quem está nos assistindo. Isso foi uma ótima pergunta, porque muitas vezes a gente acha que a nossa participação se reduz só ao fato de votar. E acabou. E acabou. Quando a participação política, ela é uma ideia muito mais ampla, né? Envolve, vamos dizer assim, a nossa fiscalização dos próprios candidatos, né? Dos próprios candidatos que foram eleitos, dos nossos políticos, né? Envolve a gente também ter, vamos dizer assim, uma ética como cidadão, né? Se a prefeitura faz uma praça perto da minha casa, eu não vou estragar essa praça, eu não vou pichar essa praça, eu não vou depredar essa praça, né? Eu vou valorizar
né, aquele equipamento público, que eu sei que é o dinheiro público. Então é isso, quer dizer, a participação política, acima de tudo, é uma consciência política, né, de que a política realmente é uma coisa importante na vida das pessoas. E o cidadão agir como cidadão realmente, né? Porque a gente vê muito lixo, né? Essa questão do entulho que as pessoas jogam nas praças, nos bairros, nas calçadas. Essa questão do lixo, ela é muito grave, né? Então, assim, não é também a gente tem que cobrar do Estado, da Prefeitura, mas também o cidadão, a pessoa, fazer a sua parte, né? Isso. E é uma troca, né? É uma confiança, né? É uma parceria, vamos dizer assim, né? Para que as coisas possam fluir bem. E aproveitar, né, que já que nós temos aí novos vereadores, cobrar, né, os representantes do seu bairro, né, não só na hora que foi pedir o voto, mas também tá atento aí ao que o seu bairro está precisando para poder cobrar. Claro, claro. Assim, o vereador, ele tá ali na ponta, né? Ele está perto da população, né? Então, o cidadão, ele tem o dever de cobrar, ele tem o dever de cuidar também daquilo que ele recebe, né? Ou seja, ele tem uma atitude ética, né, perante a realidade social, né? Ou seja, respeitar o seu vizinho, respeitar, né, as instituições, respeitar as leis, né? Ser uma pessoa, né, que cuida desde o seu lixo, né, até a sua família e tudo mais, né? Então, a participação política, ela é fundamental, né, para a gente ter, vamos dizer assim, uma vida civilizada e próspera. É verdade. Agora, 83%, né, mais de 83% o prefeito JHC teve nessa reeleição. É um número que chama a atenção, porque ele foi um dos prefeitos, se eu não me engano, o segundo com maior votação no Brasil. Exato, foi. Eu acho que o primeiro foi o do Macapá, né? E ele teve, inclusive, até uma porcentagem maior do que o do nosso vizinho aqui, João Campos, que tudo... Favoritismo, né? Favorito. Que era favorito, assim. E aí o João Campos teve um pouco menos e o JHC realmente teve, assim, uma votação extraordinária. Eu acho que eu fico feliz, assim, no sentido de que a população realmente também confia, tem um líder que pode confiar, né? É um cara popular, é um rapaz jovem, né? Está mostrando liderança política, né? Então, assim, eu acho que ele está bem motivado agora também para fazer um governo, que ele fez um bom governo no primeiro mandato, né? Espero que o segundo seja ainda melhor. Todos nós esperamos, né? Mesmo. Gabriel, um super prazer recebê-lo aqui no Ponto e Contraponto, dando essa aula e ajudando a gente a entender esse cenário político. Eu que agradeço e estou à disposição aí de vocês quando precisarem. Forte abraço. Muito obrigada. É isso mesmo, né? E por hoje é só. A gente volta a se ver no próximo sábado, à 13h no Agenda e a partir das 7h20 da noite aqui no PCP. Para rever a nossa entrevista, é só acessar o YouTube da TV Ponta Verde SBT. Gratidão pela sua audiência e mais um sábado. Tchau, tchau.